7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 18 de agosto de 2025. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e começa nessa quinta-feira, dia 21, tá? Nesta quinta-feira, portanto, já vamos ter, nesta semana, na verdade, bastante coisa que vai ser realizada aqui, principalmente pela Pestalozzi. Eu vou conversar com a diretora da Pestalozzi, Cecília Monteiro. Cecília, muito bom dia para você, muito obrigado. Primeiro, explica para a gente essa semana e esse dia, em especial, o que ele significa, porque todas essas datas não é simplesmente uma comemoração, ela traz um lembrete junto, né? Isso. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, a nossa família pestalozziana. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui divulgando as nossas ações realizadas na Associação Pestalozzi. Então é isso aí, de 21 a 28 de agosto, anualmente, já há muito tempo, foi instituída por uma lei, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O Brasil ele tem um número bem significativo de pessoas com deficiência, né? Mas nessa semana o olhar ele é mais voltado para essa pessoa que tem a deficiência intelectual ou a deficiência múltipla, né? Que é a deficiência intelectual associada a uma outra deficiência. Por quê? Porque esse público, né, é um público específico e que enfrenta um pouquinho mais de dificuldade, talvez, do que uma pessoa que tenha só uma deficiência visual, uma deficiência física, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela encontra umas barreiras bem fortes, né, principalmente no campo da educação e do trabalho, né? Então, nessa semana, a gente volta o olhar de toda a sociedade, então, para esse público que tem deficiência intelectual ou múltipla. E aí, e claro que é um público que a gente já vinha conversando muito sobre esse aspecto, né, do que está sendo tentado fazer, por exemplo, né, a mudança que está tentando ser feita com a Pestalozzi, né, principalmente, a PAI, nesse sentido. E aí a gente precisa olhar também para essa semana para entender, né, o que essas pessoas precisam. Elas hoje recebem lá na Pestalozzi um atendimento específico e dentro dessa especificidade, dá para dizer que ainda é mais complexo ainda, porque cada ser humano que chega ali, né? Se a gente como pessoa é diferente. Eu sou diferente de você, Cecília. A gente está falando do mesmo assunto, respirando aqui o mesmo ar, mas a gente tem nossas particularidades, né? E imagina essas pessoas que elas vivem num mundo completamente dissociável num certo momento do que a gente está vivendo. E aí, dentro desse projeto, estão querendo jogar para uma padronização que eu não consigo entender ainda. Muita gente não, mas tem um pessoal lá que está atrás da mesa que tá certo do que está fazendo. E aí gera uma grande preocupação, que você pode falar muito melhor que está no dia a dia. Eu tenho pequenos recortes de lá e ver o que muitos evoluíram com esse trabalho. Ou seja, tem um baita resultado do trabalho que vocês fazem. Isso, então, né? Todos os anos a gente define um tema, né, para a Semana da Pessoa com Deficiência. Esse ano a Fena Pestalozzi, junto com o MOPAT, que é o Movimento dos Autodefensores, né, da Associação Pestalozzi, eles definiram como tema Projeto de Vida, uma construção permanente, né? É um tema bem importante para as pessoas com deficiência intelectual, porque é importante a família ela ter a consciência que mesmo o seu filho tendo uma deficiência intelectual múltipla ou qualquer uma, ele precisa ter um projeto de vida assim como as outras pessoas que são consideradas normais, né? O que seria isso? É ter um objetivo, né? O que eu quero alcançar, o que eu consigo alcançar, até onde eu consigo ir com as minhas limitações e quais são as potencialidades que eu consigo desenvolver. Então, dentro desse cenário, né, esse tema de projeto de vida, ele vem bem de encontro, né, com a situação que a gente está vivendo agora, que é o enfrentamento dessa ação de inconstitucionalidade no Superior Tribunal Federal, que é aguardando, né, pelo julgamento da PEC também que está no Senado, que tem o objetivo de fazer uma alteração na Constituição Federal para que mantenha, né, as escolas especializadas dentro das associações, dentro das APAES, né?
Então, essa semana, assim, o objetivo maior, então, é voltar o olhar, né, da sociedade mesmo, da comunidade em geral, para a pessoa com deficiência intelectual e as potencialidades que ela tem, né? Como eu já disse, a maior dificuldade da pessoa com deficiência intelectual ainda está na educação e no trabalho, né? Por quê? Porque a pessoa com deficiência intelectual ela tem uma temporalidade maior, né? Ela necessita de um tempo maior para desenvolver algumas atividades que para as pessoas que não têm a deficiência intelectual vai conseguir desenvolver num tempo menor. Às vezes, o que elas conseguem acompanhar num ritmo normal, a pessoa que não tem nenhuma deficiência intelectual, é no motor. Às vezes não tem uma dificuldade motora, né? Muito associada, então ela consegue ser no mesmo ritmo. Mas, além dali, ela sempre precisa de uma temporalidade maior para poder estar aprendendo as coisas. Então, nessa semana, a gente procura buscar ainda novas políticas públicas que dê ainda mais garantia de direito para esse público, para essas pessoas. E nessa semana tem atividades especiais lá na Pestalozzi? Isso, nessa semana então a gente procura, né, desenvolver dentro da escola atividades diversificadas para os alunos, né? Nós começamos então na quinta-feira, no dia 21, com a Rua do Recreio. A gente vai fazer atividades recreativas, atividades esportivas em parceria com a Faculdade de Iguaçu, com os acadêmicos de terapia ocupacional e de pedagogia. Aí depois a gente continua a nossa agenda e na sexta-feira a gente tem programado uma divulgação aqui no centro com os alunos, né? A gente faz uma caminhada pelo centro, a gente visita o comércio, a gente entrega algum panfleto, né, alguma coisa falando a respeito desta semana, da pessoa com deficiência. E na segunda-feira a gente continua a nossa programação no dia 25, que a gente já vem há alguns anos aí com uma parceria com alguns salões, né? E a gente faz o Dia da Beleza na escola. Então, assim, a gente tem grandes parceiros que vão até a escola, que embelezam os nossos alunos com corte de cabelo, com penteado, com unha, com maquiagem. Então, é um dia, assim, para produzir os nossos alunos e deixar eles um pouco mais bonitos. E nesse dia também a gente vai ter a abertura da Olimpíada Estadual das APAES, que vai ser em Foz do Iguaçu à noite, né? Então, de 25 até dia 29, vai estar acontecendo em Foz também a fase estadual das Olimpíadas das APAES, e nós vamos estar junto com as outras escolas da modalidade representando o núcleo de Foz do Iguaçu. Então, no dia 25, a gente vai estar participando à noite da abertura da Olimpíada, daí também em Foz do Iguaçu. Na terça-feira, nós fomos contemplados, né, com a doação de sorvete para os nossos alunos. Então, os nossos alunos virão até o Chiquinho, né, para tomar o sorvete, e teremos algumas atividades recreativas internas também dentro da escola. Na quarta-feira, nós faremos no nosso ginásio, né, na quadra da escola, uma integração com os alunos da Pestalozzi de Santa Terezinha no período da manhã e com os alunos da Escola Multieducar no período da tarde de Itaipulândia, né? Uma integração entre eles com dança, com atividades esportivas e recreativas. E na quinta-feira, então, que é o último dia, no dia 28, nós faremos o nosso almoço, né, lá na escola, para todos os alunos. Há vários anos já a gente conta também com a parceria do seu Arnaldo, da Frigonzatti, com a doação, né, da carne, para a gente fazer para os nossos alunos mesmo um churrasco lá na escola. Que legal, né? São várias ações, desde a recreação, né, até a gastronomia, né? O que é muito bom também. E isso dá a oportunidade deles viver um momento diferente, né, daquele contexto. E é interessante, a gente já vem conversando com vocês há algum tempo, né, Cecília, e a gente vai aprendendo muito, né? Toda vez a gente aprende um pouco, porque eu gosto sempre de trazer isso, porque muitas famílias, ou a criança, o jovem, ou até a pessoa, né, dependendo já adulta, ela tá lá, não é compreendida, fica em casa, não consegue se socializar de forma adequada com ninguém, talvez não tenha. Eu acho que uma das coisas mais difíceis pela questão intelectual da pessoa, ela acaba não sendo respeitada, né? Porque não se entende esse tempo, né? As pessoas colocam o número, né? Todo mundo com 25 anos tem que pensar da mesma forma, todo mundo com 35 anos tem que pensar da mesma forma, então você coloca naquele padrão e você desrespeita essa pessoa por isso, porque ela não acompanha aquilo, teu raciocínio. Só que eu acho que é um erro muito grande da maioria das pessoas, e às vezes a gente comete também, que a gente passa a não entender por quê. A gente só julga, né? Vai lá. Exatamente, né? Então esse tema
de projeto de vida, ele vem justamente por isso, né? Até para mostrar para as famílias que eles precisam ter autonomia, né? Porque o tempo passa, né? E algum dia eles vão precisar dar conta de si, né, por conta própria. Então, o objetivo é esse. O nosso trabalho, ele vem para desenvolver a autonomia e a independência da pessoa com deficiência intelectual, que vai demandar de uma temporalidade um pouco maior, né? Mas que vai conseguir realizar muitas coisas. Esse negócio de colocar, né, no mesmo padrão, de querer colocar todos, né, na mesma linha, não é o que a gente defende, né? A gente defende a inclusão, mas que não que todos vão para o mesmo caminho, mas que ninguém fique para trás, né? O nosso objetivo é esse. E a gente vê, né? A gente vê muitas nações passando à frente, né? Da gente que há pouco tempo estava atrás, e a gente não consegue entender o porquê, né? Parece que a gente, no sentido educacional, a gente dá uma defasada nesse sentido, né? É um retrocesso fazer o que estão pensando em fazer, principalmente com essas crianças. Porque a gente, é que nem eu falei, eu sei do que eu estou falando porque eu fui na prática ver. Eu acho que está faltando isso para quem toma algumas decisões, ir na prática ver e fazer uma avaliação, né? Que estudo foi feito, né? A gente vê lá fora, muitas vezes, não tô falando, não gosto de falar muito, fazer esse comparativo, porque nem tudo lá fora é exemplo e é bom. A gente tem que parar com isso, mas muitas das coisas feitas lá fora tem baseado no estudo. Uma universidade fez um estudo, foi levantado, foi mostrado, apresentado, né? E aqui a única coisa que me impactou daquele momento que tomaram essa decisão, e eu estou voltando um pouquinho naquele assunto de estou colocando dessa forma, padronizar Pestalozzi e a PAI e jogar junto com os alunos, que é o que não tem outra justificativa, né? Você vai botar nesse contexto, é o valor que é repassado. Exatamente. Mexeu no financeiro, né? Aí provoca esses borbulhinhos. Mas assim, isso serviu, essa ação, ela deu uma repercussão muito grande, e serviu para ver que o Brasil está de contramão, né, com os países mais desenvolvidos, né? Foi se buscar, foi se fazer pesquisa, foi se analisar, e os países subdesenvolvidos, os países que têm o melhor índice na educação, têm escolas especializadas, né? O Brasil foi um dos únicos países que, de acordo, né, com a ONU, do acordo que assinou com a ONU, que tentou acabar com as escolas especializadas. Os outros países, eles seguem com as escolas especializadas, eles seguem com as classes especializadas dentro das escolas regulares, e o Brasil foi a contramão disso, né? Entendeu que a inclusão, ela é feita se estiver dentro da escola regular, né? Chamando, então, as escolas especializadas de segregadoras, né? Pelo contrário, nós não segregamos ninguém. Nós incluímos essas pessoas na sociedade, nós incluímos ela dentro da escola, nós tentamos incluir no mundo do trabalho, né? E o Brasil, né, o governo federal, no caso, ele vê isso como segregação. Mas tudo gira ao redor de índices, né, de financiamento, e daí causa toda essa burocracia. Eu vou dar um número não, mas outro dia que eu vi, até 1995 a nossa economia era mais forte que a da China. Nosso PIB aqui era maior. De lá para cá a gente está muito atrás, inclusive dependente. Hoje somos totalmente dependentes da China no quesito economia, que se alguém chegar a cortar essa veia a gente quebra. E aí foi se entender o porquê, né? A China, o investimento em educação começa desde cedo, muito sério isso, né? E em vez de padronizar, né, jogar todo mundo num potinho, lá já estão acontecendo usando a tecnologia, trabalhando de forma individual cada aluno, para ver o desenvolvimento de cada um, para ver o que cada um tem que pode se aproveitar de cada um, né? Do melhor de cada, porque todo talento tem que ser aproveitado, né? Num país daquele tamanho. Só que nós não enxergamos assim. A gente quer jogar todo mundo num pacotinho, achar que todo mundo é a mesma coisa, e aí justifica muita coisa, né? Isso a gente está vendo na música, a gente está vendo no dia a dia o comportamento, a gente está vendo a dificuldade de ingresso de muitos novos profissionais no mercado de trabalho, não é à toa. Então a gente está tendo dificuldade de mão de obra, todo mundo reclama disso.
Por quê? Porque alguém deixou de preparar alguma coisa aí. E começa, e não adianta falar aqui, começa lá no comecinho, bem, desculpa a redundância, mas começa lá bem no princípio dessa formação. E aí tem muita coisa mesmo. E em decisões como essa a gente entende o porquê que tá ficando assim. Cecília, parabéns aí pelo trabalho, ótima semana para vocês, que eles possam ter uma semana muito legal, muito divertida junto com vocês aí. Obrigada. Quero deixar um convite, né, para a população, quer dizer, não, um convite, é um apelo, né, basicamente, que siga as nossas redes sociais, o @PestalozziSMI, que siga a rede social da FEAPaz e que, se possível, nos ajude nas redes sociais, compartilhando, né, o seu apoio às escolas especializadas. Ainda não acabou, né, é uma ação que ainda não foi julgada. Ganhamos muita força, né, uma corrente forte. A gente pensa positivo, mas ainda vive nessa insegurança da decisão dessa ação de inconstitucionalidade. Mas com o apoio, né, de todos, a gente espera sair com um resultado positivo. Obrigado e esperamos vocês também lá na escola para comemorar conosco essa semana. 7h mais 53, 7h53, e a gente vai falar de esporte na sequência. Depois, é um intervalinho rápido. Vamos falar do Brasileirão ontem, que teve uma rodada importante, muita coisa acontecendo, os visitantes na maioria se deram bem. E vamos falar também do São Miguel Futsal, hein? Vai ter entrada franca, não vai ter cobrança de ingresso para o jogo de quarta-feira entre São Miguel e Mariópolis, que é um jogo